Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nesse momento que estou perante você, eu vinha, como sempre, fazendo mensagens cristãs, mensagens da Palavra de Deus, mensagem de conforto, mensagem de despertamento, mensagem de verdades bíblicas, mensagens que viessem tocar no teu coração para que você pudesse compreender os mistérios de Deus, as profundidades de Deus. Conhecer esse Deus que tem um amor gigante por você, um amor profundo por você. E eu, então, na minha história, na minha caminhada de vida cristã, no meu tempo que eu caminhei e aprendi a caminhar com Jesus, fui chamado por Deus para a sua comunhão espiritual. Então passei a ter esta esperança eterna em minha vida e muitas coisas mudou. Então de lá para cá eu vim então me permitindo e crescer na graça de Deus e permitindo que o Espírito Santo de Deus viesse a me transformar, a me dar uma vida para mim poderosa, uma vida de muita assim santidade, poder, para poder realmente conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais o universo de Deus e depois então ser uma peça fundamental nas mãos de Deus, um servo na mão de Deus, com primazia e dando prioridade ao ensino, ao evangelismo e assim por diante. Então foi assim a minha história, a priori, digo para você. E então as mensagens que eu sempre coloquei na minha vida, passei, foi evangelismo, pregação de Jesus Cristo, palavra de Deus, edificação, salvação, vida eterna para as pessoas. Sabedor que nem todas as pessoas na minha história que eu passei nesses últimos 40 anos para mais, quase beirando 50 anos de vida cristã, pessoas realmente aceitaram o Senhor Jesus Cristo, pessoas que realmente estão na terra, pessoas que já foram embora da terra, muitas foram reticentes, muitas foram assim resistentes à verdade de Deus e por fim realmente legaram a sua história e passaram para outro mundo de maneira triste e melancólica. Mas há aqueles que abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo, aceitaram Ele e receberam seu coração com muita profundidade, com muito amor, com muita graça. E não foram pessoas de um calibre só, não foram pessoas só de um naipe social, cultural, são de vários escalões da sociedade, de vários naipes, de vários níveis sociais, cultural, financeiro, social, que abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo e estão felizes agora. Os que já partiram felizes, porque na verdade somente em Jesus Cristo o ser humano pode ter paz, pode ter força e vitória de vencer todos os preconceitos, todas as ações malignas de Satanás, toda a ação discriminatória de Satanás, toda ojeriza, todo o ódio que destila de Satanás nas pessoas. E só o amor de Jesus pode dar a você esta libertação, essa esperança. Esta é a minha proposta para você. Pois bem, então, eu sou José Maria, estou com você aqui nesse momento, em nosso canal no YouTube, falando a verdade para os tempos dos fins, e o meu e-mail, zecaopregador@gmail.com. Então você pode então compartilhar esse estudo para alguém que você queira e que você possa então também fazer parte desse nosso grupo aí, se inscrever no nosso canal e vindo conosco para poder conhecer a palavra de Deus e ter vida eterna. Eu vou pegar um assunto aqui para você, que é um assunto que é bíblico, mas ao mesmo tempo, como introdução, eu quero dizer para você que, infelizmente, o que eu tenho observado já há muitos anos, desde criança, eu graças a Deus, tive a minha vida assim, muito bem favorecida por Deus, tive boas relações, boas amizades, por onde passei na minha vida, fui bem recebido, fiz boas relações, boas amizades, nunca tive um problema qualquer, de natureza qualquer, onde me desabonasse entrar e sair em qualquer repartição do Brasil. Não saí fora do Brasil, não sei porquê, mas acho que Deus tem um plano, mas eu não sei porque eu não saí, mas
Dentro do Brasil, eu convivi com pessoas de todos os tipos, todos os níveis. Eu nunca fui assim ofendido, bloqueado. Eu fui assim realmente travado em qualquer situação por ser, me perdoa aqui porque eu nunca usei desta forma, mas é só para vou explicar um texto aqui de onde vem algumas coisas ruins que acontecem na sociedade. Eu nunca fui discriminado, nunca fui impedido, nunca fui barrado em qualquer circunstância da minha vida, em qualquer lugar do Brasil, por ser uma pessoa dessa cor, uma pessoa negra, por ser uma negra de origem mesclada. Eu não sou 100% africano por ter o conhecimento, eu não sou 100% africano, haja vezes pela minha melanina, ela é mais clara, então subentende que eu tenho uma mistura de raças aqui nesse corpo, nessa pele. Então eu tenho uma porcentagem africana, eu tenho uma porcentagem de bugre, que minha avó, por parte de pai, era bugre. Eu tenho africano por parte da minha mãe, a mãe de minha mãe, e eu tenho africano por parte do meu pai, e tenho também italiano, português, europeu, por parte também da minha mãe, que era meu avô. Então eu tenho esta mescla e na minha vida, e graças a Deus, nessa caminhada. Quando eu passei a viver uma vida cristã com Cristo, então eu comecei a perceber um outro horizonte, uma outra esfera muito mais pesada, muito mais forte, que estava conduzindo a humanidade para a vida eterna, que é Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e outro lado pesado, que é Satanás, os seus demônios, conduzindo, arrastando, persuadindo, deturpando uma outra sociedade para a perdição eterna. E disso aqui já não tem como, na física fala, não tem como duas matérias habitar o mesmo espaço. Então, se você fala para mim que você tem Jesus Cristo em teu coração, que você segue Ele, que a Bíblia é tua cartilha diária de aprendizado, de conhecimento e de te orientar ao norte, então você tem seu corpo, na sua matéria física, você tem então o Espírito Santo que te sela, que é o selo da garantia eterna para a sua vida. Tá certo? Então não pode você, com um corpo físico, habitar duas matérias nesse corpo aí. Tá certo? Não tem como. Então não tem unificação da luz com as trevas, não tem nenhuma participação de Deus com Satanás, não tem a comunhão de Jesus com o diabo, não tem. Ou você serve um Deus ou serve outro Deus. Então fica muito claro aqui. Então, e nesse pensamento, então você pode perceber que de repente pessoas até que não têm um conhecimento, uma base religiosa profunda, não tem um alinhamento espiritual, religioso na sua vida, por escolha própria, ou de repente porque não chegou o momento de ter um alinhamento ainda, mas essa pessoa também tem um calibre cultural muito elevado, tem uma sensibilidade cultural, social muito elevada, que não se dá o luxo, não se permite que estas aberracidades sociais, tipo discriminação, preconceito, xenofobia, agora hoje tem essa palavra contra a mulher, né, que é a palavra grega, né, misoginia, vem de miso, né, miso ódio e genia, em grego é mulher, então ódio à mulher, ou xenofobia seria fobia às culturas, raças, e aí então aí tem a palavra racismo, né? Então o ismo, né, que é um lado negativo de as pessoas olhar para uma pessoa negra e não gostar dela, ou olhar para uma negra pessoa, olhar para uma pessoa branca e não gostar dela, ou aí guerra de culturas, guerra de nações. Então, esse total momento que estamos vivendo, e eu percebo que está muito acentuada essa proposta, mas tem um motivo de acontecer isso aí. Por quê? Porque, na verdade, meus amados, existe uma batalha muito grande para o teu conhecimento, uma batalha muito grande, um choque muito grande de domínio nesta terra e também no universo, para estabelecer um reino que as pessoas hoje não percebem. Quem trabalha estuda, quem está ali sentando na televisão, de repente está na praça, está viajando e se envolvendo com outras coisas, muitas pessoas não estão focando, né, em situações que estão acontecendo. Mas existe, isso é fato,
Você quando você poderá pegar um dia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você lê sobre a vida de Jesus, o que ele fez, o seu poder de expulsar demônios, espíritos malignos, curar leprosos, todo tipo de doenças. E depois a Bíblia fala lá que ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo, Satanás. Então quando você começa a perceber que eu tenho que sair da ignorância cultural, social, espiritual, eu tenho que abrir a minha mente, muitas vezes mesmo contra a vontade, entender que como pode uma pessoa ser tão culta, tão inteligente, tão bem formada, tão lapidada, ela fez 5 faculdades, ela é doutora, ela tem tanta habilidade, ela é tão profissional, mas essa pessoa é racista, essa pessoa é discriminatória, essa pessoa tem ojeriza, tem ódio de negros, ou tem ódio de brancos, ou de repente ela tem xenofobia para o estrangeiro, ela não gosta de pessoas, ela é separatista, ela é seletiva, e sabe, então, como pode uma pessoa ser dessa forma? Que contradição há nessa pessoa tão grande que parece que ela não tem aquela formação, parece que ela não tem aquele cabedal de formação tão grande, quando ela abre a boca, quando ela se manifesta, fica tão diminuto a sua formação, a sua cultura, que desaparece perante a sua agressividade, a sua ação assim, desproporcional de falta de sensibilidade. Então, mas quem está por trás dessas pessoas também? Quem está por detrás dessas pessoas, dessas autoridades, desses poderes, desses influencers, desses jornalistas, desses podcasts, dessas pessoas que têm muito poder de influência, poder de troca de ideias, de poder de compartilhar muitas coisas boas, mas passa a não querer fazer por interesses financeiros, por interesses de poder ter realmente um espaço dentro de uma empresa, de uma sociedade, ou fazer parte de um viés de fato, decidiu fazer parte de um viés, de uma ideologia, de uma bandeira, por causa que está dando muito dinheiro, da status, da visibilidade. Você tem espaço para chegar e entrar, você tem credenciais. Agora você fica do outro lado da verdade, da justiça, para você combater as injustiças e inverdades, você não ganha dinheiro, você não ganha status, você não ganha realmente projeções, você não tem as credenciais para você entrar em qualquer lugar. Então tudo isso aí tem uma guerra espiritual muito grande atrás disso aí. E vou mostrar para você então que Jesus falou uma coisa aqui, e na verdade ele fala sobre Jesus sendo Deus, encarnado homem, na terra 100% Deus, 100% homem. Ele faz um debate, um diálogo, ele conversa com um grupo, e ele fala assim, bom, se vocês ouvirem a minha mensagem, então vocês vão permanecer na minha mensagem. E se vocês permanecerem na minha mensagem, então vocês verdadeiramente vão ser meus discípulos. Tá certo? Então não tinha aqui imposição. Aqui tinha entender, aceitar e viver. Jesus nunca impôs. Ele sempre ensinou e deixou cada um dos seres humanos absorver, entender e fazer um paralelo. Vida passada, presente para o futuro. Não quis dizer, você é obrigado a seguir a mim. Então ele falou aqui, no livro de São João, capítulo 8, versículo 31, ele falou para os que estavam crendo nele, os que creram nele há 2000 anos atrás, os que estão crendo nele agora, nesses últimos tempos, fim dos tempos difíceis, onde a geopolítica, a geossocial, a geocultura está num caos tremendo, está num caldeirão infernal. Então ele fala para esse pessoal aqui também agora, então ele fala assim, então, Jesus dizia aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Se permanecer, tá certo? Não pode ser ouvinte e esquecer disso. Não pode ser ouvinte e relapso. Não pode apenas ser curioso, ouvir alguém falar na praça, ou num espaço fechado, em qualquer lugar, ouvir e depois saiu e esqueceu. Não, tem que ouvir, entender e cravar no coração para entender, praticar. Ele fala assim, então você tendo essa capacidade
em você, desejo de permanecer a minha palavra em você, e você realmente aceitando ser meu discípulo, ele vai dizer assim, diz assim, então, vocês vão conhecer a verdade. Então, conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Então, os discípulos de Jesus, passado e presente, que ouvem a palavra de Deus, eles guardam a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem um dos pontos que fala sobre o amor, né? Jesus fala aqui, não matar, não roubar, não jurar falso testemunho, e assim por diante. Ele fala, tudo nisso se resume num só mandamento. Todo mandamento que tinha no Velho Testamento para os judeus cumprir, ele fala, num só mandamento hoje vocês devem cumprir. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é muita coisa, é fundamental. Aqui então ele fala, se permanecer a minha palavra em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, para hoje, essas pessoas que realmente estão nesses movimentos que eu digo anticristo, anti-Deus, anti-a-palavra, anti-Jesus, porque ao mesmo tempo essas pessoas são religiosas, como esses tais estavam perto de Jesus. Eram religiosas. Elas seguiam Jesus porque Jesus era uma celebridade, Jesus era uma notoriedade, Jesus era uma pessoa famosa, Jesus arrastava com ele milhares de pessoas onde ele passava todos os dias. E Jesus era notícia não só em Jerusalém, em Israel, mas em todos os países circunvizinhos, e até no leste europeu, na Europa. E Jesus era muito conhecido na Ásia, era muito conhecido. Ele ficou 3 anos fazendo milagres, ensinando, e os milagres foram sendo espalhados, foram sendo falados. Se fosse hoje, o que ele fez numa semana, com as redes sociais aí abertas aí, e rapidamente, em tempo hábil, ele seria muito poderoso, famoso no mundo todo. E ele com toda essa tecnologia de aviação e de transporte terrestre, ele rodaria o mundo muito mais rápido, numa semana, e faria muito mais coisa numa semana, no mundo todo, do que realmente ele fez em 3 anos de a pé, em cima de burrico, assim por diante. Mas ele falou, então se vocês querem permanecer em mim, com a minha palavra em vós, e ser meu discípulo, ele fala assim, então, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. E essa verdade sou eu. Então você não pode dizer que me segue onde você mora. Você não pode dizer que você me segue para o teu pai, para tua mãe, para o teu tio, para a tua esposa, para o teu sobrinho, para o teu neto, ou para o teu patrão, teu colega de trabalho, para a sua sociedade que te conhece no dia a dia, seja você curto de conhecimento, de grande conhecimento, é uma projeção muito gigante. Se você falar que me segue e você não ter a verdade em você e que está libertando você de muitas amarras da sua vida, de muitos preconceitos, de muitas maldades, de muitas crueldades, de muitas coisas ruins que estão em tua vida, muita desinformação, muita informação errada, muita coisa maligna. Então, você vai conhecer a verdade e essa verdade vai te libertar. Então, você não pode dizer que, se você também vai me ouvir, se você disser que você tem Jesus no coração e você odeia teu próximo, se você diz que tem Jesus no teu coração, ama Jesus, conhece pela palavra, e você tem ódio de negros, você tem ódio de brancos, você tem ódio de estrangeiros, você é uma pessoa corrupta, você é uma pessoa suja, você é uma pessoa que não tem princípio, não tem valores na sua vida, você não mede distância para fazer mal para as pessoas, você não tem escrúpulo, não tem discernimento, não sabe o que é o certo e o que é errado, e você está dizendo ainda para as pessoas que você tem Jesus, que você segue Jesus, que você conhece Jesus pela palavra de Deus, então deve rever valores, porque Jesus falou, se vocês realmente permanecem a palavra em vós, então vocês serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, que sou eu, e essa verdade vai libertar vocês. Mas se a pessoa está dizendo que tem Jesus, mas está preso ao que vem pela frente aqui, ele vai dizer para os judeus, ele vai dizer que em outro versículo, 43, ele fala assim, por que não entendeis? Ele faz uma pergunta pesada para outro grupo de pessoas, de repente, é você nesse grupo aqui. É você que diz que tem Jesus, mas não está com Jesus. Você está falando apenas. Você está apenas dizendo
apenas confirmando com palavra, para não ficar fora do contexto de uma sociedade que você vive. Então você afirma com tua palavra, com tua força de voz, presença física, que você é de Jesus. Mas aqui vamos mostrar de fato quem é de Jesus mesmo, porque ele vai fazer uma pergunta depois a um outro grupo de pessoas e falar assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha palavra, a minha fala? Porque eu estou conversando com vocês e vocês estão embasbacados, estão perdidos, estão nervosos, estão irritados, estão com raiva, porque vocês querem me apedrejar. O que está acontecendo? E vocês são religiosos. E lá no tempo de Jesus, essas pessoas estavam seguindo a lei de Moisés, e não eram pessoas incultas, pessoas realmente que eram sacerdotes. Eram pessoas que faziam parte do Sinédrio no passado, que seria hoje o STF, hoje o Supremo Tribunal Federal, hoje, ou de qualquer país. Pessoas bem cultas, bem formadas, bem estabelecidas, bem localizadas. E ele estava falando para eles aquilo. Ele está falando coisas embasadas nos profetas e em Moisés, que era a base fundamental da vida religiosa de Israel. A vida espiritual de Israel era embasada, fundamentada em Moisés e nos profetas, da qual Deus deu as leis para Moisés e da qual Deus revelou as profecias aos seus profetas, da qual ele escolheu. E ele está dizendo aqui nada mais do que o que eles conheciam, mas só que a linguagem de Jesus, ele falou: mas por que vocês não estão entendendo o que eu estou falando para vocês? O que está acontecendo? O que está impedindo vocês de não entender o que eu estou passando para vocês? O que impede vocês de não entender o que eu estou falando? E eles ficaram mais irritados, porque quando você fala com uma pessoa, poxa, eu estou falando, até uma gíria hoje, chula, né, que fala: pô, eu estou falando grego com você. Antigamente dizia, né? Eu estou falando grego com você, eu estou falando em japonês com você, eu estou falando com outra língua para você, que você não está me entendendo. Eu mandei você fazer isso, mandei você fazer aquilo, eu estou falando para vocês fazer isso, e não há entendimento. O que está acontecendo aí? Porque não está tendo o feedback no que estou passando para vocês fazerem, do que eu estou ensinando para vocês. E aqui Jesus falou que Israel estava nesse momento presente, dessa forma que o profeta Isaías, no capítulo 6, no Velho Testamento, fala. Vai esse povo porque eles vão ouvir, vão ter ouvido para ouvir, mas não virão, não entenderão nada. Eles terão olhos para te verem falando e não vão enxergar você. Eles vão ter coração para sentir, mas não vão sentir nada. Porque esse povo está ensurdecido. Deus colocou Israel no profundo sono. Então foi aqui que chega o momento que hoje as pessoas dizem que são religiosas, são pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, são pessoas que vão para suas cátedras, vão para suas acópolis, vão para suas sinagogas, mecas, e sabem onde vão lá, vão para um ajuntamento, abre uma Bíblia, abre um livro, abre um estatuto, sabe lá o quê, e fala de Deus daqui, Deus de lá, Jesus daqui, Jesus de lá, e começa a fazer aquele barulho, aquele movimento. Mas ele fala aqui, Jesus fala assim: por que não entendeis a minha linguagem? Aí ele fala: mas espera lá, mas por que ele está dizendo isso para nós? Por que ele está dizendo isso para nós agora? Por quê? O que está acontecendo? Quem é esse aí que está falando? Está desconfiando de nós? Está duvidando de nós, da nossa crença? E aí as pessoas ficaram no beco sem saída, porque ele falou antes com um grupo de pessoas: se permanecer em vós a minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará, que sou eu. Esse grupo aqui deixou claro ali: que permaneça a minha palavra em vós, e a verdade bate em vós. Mas para esse grupo aqui, isso não estava se encaixando, porque eles não queriam ser discípulos de Jesus, a verdade não estava chegando a eles, e não queria ser liberto. Aí então ele fala, muito bem clássico para ele, e para hoje também isso aqui encaixa muito bem, que às vezes tem que se pegar pesado nas pessoas, tem que pegar pesado muitas vezes para a pessoa despertar, acordar para a realidade. É como nossos pais antigamente, no passado, só tirava a estultice, a loucura nossa, com a vara de marmelo, com a cinta.
ou com um bom puxão de orelha, tirava a estultice, a loucura nossa. Então, aqui Jesus falou, por não poder ouvir a minha palavra, ele vai falar então, quem está colocando surdez no ouvido das pessoas hoje? No século 21, 2026, na sociedade pós-moderna. Então, por não poder ouvir a minha palavra, vós tende por pai o diabo. Aqui está a razão do preconceito, dos preconceitos, discriminação, racismo, ódio, ojeriza, vingança, briga, morte, contenda, bravatas, guerra de viés, guerra de ideologias, ciúmes, esse calhamaço que vem arrastando a humanidade nesse caos tremendo, essa lama, essa sujeira, e cada vez mais piorando por causa de quê? Jesus falou aqui, cantou a bola aqui, vós tende por pai o diabo. Aqui está a razão do porquê realmente eles não entendiam a linguagem de Jesus. Essa é a razão porque o mundo hoje está em guerra. Hoje porque a razão porque o mundo está em bagunça completa. Hoje está aqui a razão, aqui está a verdade que mostra porque os governantes das nações estão batendo cabeça, estão com ódio, vingança, eles estão lá com um botãozinho, com o aparelhinho, dizendo que eu vou apertar o botãozinho, estou com uma caixinha lá, que vai apertar o botãozinho e vai soltar uma bomba atômica. Isto que estão tendo, porque eles não têm a verdade de Jesus em seus corações e também não querem ter a verdade de Jesus em seus corações. Eles não querem ser discípulos de Jesus. Então Jesus falou, pois bem, se vocês não entendem a linguagem de Deus, a minha linguagem, para mudar a nação de vocês, mudar o país de vocês, mudar esses valores errados de vocês, esses pesos de conhecimento errado de vocês, já que não cabe, então ele disse assim, então, porque você não pode me ouvir e entender a mim, porque vocês têm por pai o diabo. E quereis satisfazer a vontade dele. Quereis fazer os desejos dele, vosso pai, Satanás, o diabo. Se fosse hoje, em muitos países que Jesus passava, haveria muitos processos contra ele. Muitos processos. Haveria governantes, haveria estadistas, haveria pessoas, havendo processos contra Jesus demais. Em todos os países haveria processos contra ele, porque ele falou aqui, ó, vocês têm o diabo como pai de vocês, e vocês querem fazer o desejo do vosso pai. Que ele foi homicida, Satanás, desde o princípio, ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, falando que ele é próprio, porque é mentiroso pai da mentira. É esse que está engabelando a sociedade. É esse que está no oculto, manipulando a sociedade. Alguém pode dizer assim, como falou para Paulo lá atrás, um grupo de intelectuais, em Cesareia, os príncipes, os governantes, as autoridades estavam ali, o apóstolo Paulo no meio, e Paulo começou a dissertar sobre a sua história de conversão com o Senhor Jesus Cristo, desde Damasco até o momento presente ali. E em dado momento, um tal o promotor Festo, defendendo a nobreza, defendendo ao rei Filipe, que estava ali, defendendo toda uma burguesia, tentando afastar essa burguesia da verdade que Paulo está dizendo. Ele falou para Paulo assim, em voz alta, Paulo, você está louco, as muitas palavras te fazem delirar. E Paulo, se fosse hoje, era um membro do Sinédrio, membro do Supremo Federal hoje, uma idade muito curta, com 40 anos estaria no Supremo Tribunal Federal, de qualquer país, na Suprema Corte, estava ali, mas ele estava pregando a palavra de Deus. Então, quando ele falou, considero tudo que eu adquiri, conhecimento, riqueza, considero como esterco, lixo, por causa da sublimidade que é em Cristo Jesus, da qual eu adquiri, e por fim a vida eterna. Então eu morro a cada dia. Então aqui Paulo fala. Então aqui, e vocês podem me dizer que eu sou como Paulo, um falador, um porreador, estou delirando, como alguém falou para mim, tomar um remedinho, estou delirando, mas a verdade é,
Apóstolo Paulo fala, estou louco por Cristo. Então seria a verdade de Deus. É loucura para quem não conhece. Paulo falou que a palavra de Deus é loucura para os gregos e escândalo para o judeu. A palavra de Deus é loucura por causa de quê? Porque a palavra de Deus ela vem trazer transformação. Ela muda a pessoa. E é loucura, como pode uma pessoa que estava cometendo um índice de criminalidade e virar cristão, virar um servo de Deus, virar um pregador da palavra de Deus? Como pode uma prostituta sair da prostituição, ser lavada no sangue de Jesus e virar uma serva de Deus, uma mãe de família, de cabeça erguida, um homossexual, rejeitado, discriminado pela sociedade, ser um grande homem, pai de família, um grande profissional? Como pode pessoas estar na lama da vida e lavar sua vida no sangue de Jesus e sair para a vida de cabeça erguida, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus? Sair de uma velha criatura para uma nova criatura, somente com Jesus Cristo a pessoa pode conseguir isso aí, com ninguém mais. Então ele fala aqui, se vós permanecerdes em vós, a minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E conhecereis a verdade, essa verdade vos libertará. Isso aconteceu comigo, aconteceu com outros, porque a palavra de Deus permaneceu em mim. E eu passei a ser discípulo, e depois, essa verdade que conheci me libertou de muitas amarras da vida e me trouxe até aqui hoje para ser um porta-voz da palavra de Deus. E, entre outros milhares, milhões ou bilhões da era cristã de Paulo para hoje, fizeram a mesma proposta. Só que para um grupo de pessoas que não entende a linguagem de Deus, então termina aqui. Que tem a proposta que vai chegar para eles. Os que resistem à palavra de Deus, que são reticentes à palavra de Deus, que são opositores da palavra de Deus hoje, eles têm para eles então que vai vir agora, logo, vai ser o estabelecimento para eles do império da besta, da qual essas pessoas vão conhecer a mentirosa verdade de Satanás, vão conhecer o pai da mentira, Satanás, que vai engabelar eles, vão dizer assim, vamos fazer um universo maravilhoso na Terra, um mundo na Terra de paz e segurança, jamais visto pela humanidade, vamos fazer. Só que para vocês, para nós termos este domínio universal, poderoso, eterno, e tirar da mão do eterno, lá o Deus poderoso, tomar dele e ganhar dele e vencer ele e ficar o poder nosso na terra, eterno, vocês têm que fazer a marca da besta na mão direita de vocês ou na testa, para todos nós ficarmos numa só mente, num só corpo e poder então fazer esse império acontecer. A Bíblia fala que vai ser a julgada do século, do milênio da terra, de Satanás, de todos os tempos. Vai ser julgada de todos os tempos de Satanás, o pai da mentira. Vai jogar as pessoas no lago de fogo, eternamente. Porque o sinal da besta na mão direita, e aqui, para quem quiser comprar, negociar e ter vida fácil nesse reino eterno de 7 anos, vai ter que fazer, vai ter que ajoelhar e vai ter que entregar para poder viver. E fazendo isso aí, a Bíblia fala, ai daquele que fizer essa marca. Você, venha para Jesus, abrace uma pessoa de Jesus, permaneça na palavra de Deus, se torne um verdadeiro discípulo de Jesus e com essa verdade, e essa verdade te libertará hoje, eternamente, pelo poder de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.